Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Como sempre tem pessoas que estão vindo no centro, às vezes, pela primeira vez. Então a gente sempre dá uma palhinha, a gente fala alguma coisa para despertar. Quem somos nós? De onde nós viemos? Por que nós estamos aqui? Por que sofremos? E para onde iremos quando terminar essa jornada? Então, quem somos nós? Nós somos espíritos imortais. Nós não morreremos nunca. Essa é a maior notícia que o Espiritismo nos traz. Nós não vamos morrer nunca. O que morre é o corpo. O corpo é uma veste, é uma roupa que envelhece, estraga, perde as energias e uma hora para de funcionar. E o espírito que está dentro do corpo sai. Então nós somos um espírito e nós somos espíritos imortais e temos um corpo temporário. De onde nós viemos? Viemos do mundo espiritual. E vamos voltar para lá. Por que nós viemos? Porque nós precisamos evoluir. Passamos uma temporada do lado de lá, caímos em nós, em si, né? O que nós precisamos ainda nos livrar? O que nós precisamos resgatar? O que nós precisamos aprender? E preparamos a nossa jornada de volta para cá. Então, nós viemos aqui com uma finalidade: evolução. Evoluir intelectualmente e moralmente. A cada passagem nossa aqui pela Terra, nós nos livramos de algumas imperfeições e ganhamos algumas virtudes. Essa é a finalidade da nossa vida aqui. Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que a vida é comer, trabalhar, dormir, procriar, envelhecer e morrer. Não, a nossa vida tem uma finalidade: crescimento espiritual. Tanto é que nós somos todos diferentes. Entre irmãos numa mesma casa, mesmo pai, a mesma mãe, os filhos são diferentes. Uns são mais disciplinados, outros são mais indisciplinados, uns mais amorosos, outros nem tanto. Por quê? Porque as histórias são diferentes, as bagagens que eles trazem são diferentes. Às vezes, dentro do próprio lar, estão pessoas que já conviveram em outras vidas, quase sempre, na grande maioria. Foram pais, foram filhos, foram os irmãos, foram cônjuges, foram amigos, foram inimigos de outras vidas, que a providência divina coloca junto, para poder se ajustarem, fazer amizade, um ajudar o outro e crescer espiritualmente. Às vezes consegue numa encarnação, às vezes não. Tanto é que de vez em quando a gente vê casos de irmãos matando irmãos, né? Pais matando filhos e vice-versa. Inimigos do passado. Então nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Quando nós desencarnarmos, quando terminar nosso tempo aqui, nós vamos voltar para a nossa casa, o mundo espiritual. A Terra é uma grande escola, é uma oficina de trabalho. Pode se tornar uma prisão, pode se tornar um hospital, mas ela é uma grande escola. É aqui que nós vamos aprender, aqui que nós relacionamos com os outros, vamos evoluir. Então, baseado nisso, nós vamos agora falar um pouquinho do assunto da noite de hoje. E hoje eu escolhi o assunto prece. Prece, oração, reza, são mais ou menos sinônimo. Principalmente a reza é mais tocada assim, a ladainha, a coisas compridas, né? Mas prece e oração é mais ou menos igual. Orar é abrir a boca da alma, como se diz, né? Então fazer preces é orar para Deus, para os santos, para os espíritos, para Jesus, né? Pedindo ajuda, quase sempre para pedir ajuda.
quase sempre para pedir ajuda. Então a prece é a nossa ligação com Deus. O Espiritismo nos fala lá, nos traz uma definição de Deus fantástica. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus é o top da inteligência. Não existe nada mais inteligente do que Deus. É o Criador e nós somos criaturas. Então, ele deixou essa possibilidade de nós entrarmos em ligação com Ele, através da prece, através da oração. É assim que nós nos falamos com Deus. Assim que nós pedimos ajuda, assim que nós agradecemos, né? Então, pela prece, nós podemos pedir, que é o mais comum, agradecer quando ocorrem coisas boas na nossa vida, né? De repente conseguimos uma vaga de emprego, de repente conseguimos passar num concurso, num vestibular, né? Nós agradecemos, né? Obrigado, Senhor, porque eu fui aprovado, porque eu consegui esse emprego, né? Ou porque eu consegui melhorar a minha saúde, né? Então, quando acontecem coisas boas, nós ousamos agradecer. E louvar. O que é louvar? Será que Deus quer que nós façamos elogio a Ele? Se Ele fizesse isso, não era Deus, não seria Deus. Louvar a Deus é reconhecer o que Ele fez por nós. Por exemplo, só de a gente parar para pensar, eu sou um espírito imortal, eu tenho capacidade de aprender. E em todas as minhas encarnações, tudo que eu aprendi, nada se perde. De uma encarnação para outra, a gente vai aprendendo, aquilo vai ficando, vai incorporando com a gente. Eu posso pensar. Já pensou a maravilha a gente poder pensar, gente? Você pode estar amordaçado, você pode estar numa prisão por o resto da sua vida. Nada te impede de pensar, de viajar, de ir para o espaço, de ir para um local, para outro, em pensamento. Então, só por isso, nós devemos imaginar, né, a coisa fantástica que é Deus. Então, pela prece, louvar, pedir, né, e agradecer. Falando em pedir, nós podemos fazer prece por nós? Claro, é o que nós mais fazemos. Principalmente quando nós estamos passando por aflições. Aí nós sempre pedimos. Mas a espiritualidade nos fala que nós devemos estar sempre orando. O próprio Cristo fala isso. Vigiai e orai, sem cessar. Vigiar não é vigiar os outros, é vigiar a nós, o nosso comportamento. E orar. Manter a ligação com Deus. Nos colocar dentro das leis de Deus. Momentos há em que nós devemos orar. O primeiro ato que nós devemos ter quando acordamos é fazer oração. Agradecer a noite que passou, em que o corpo nosso descansou, em que o nosso espírito alçou voos e foi para os páramos celestiais, e encontrar com os espíritos amigos, porque nós temos uma multidão de amigos do lado de lá, pessoas que conviveram conosco em outras vidas. Temos ainda os antepassados nossos, já estão lá, nossos avós, bisavós, tios, às vezes pai, mãe, às vezes filhos. Então, durante o sono, a gente vai encontrar com essas pessoas. O corpo fica na cama, o espírito... Principalmente quando nós, na hora de deitar, é outro horário que nós devemos fazer oração, nós oramos agradecendo o dia que passou, por pior que ele tenha sido, nós agradecemos o dia que passou, porque ele já passou, e alguma coisa nós aprendemos, e pedir proteção para a noite. Ora, eu vá para um bom local, quando meu corpo estiver dormindo, eu vá encontrar com o meu anjo da guarda, com meus antepassados, com meus amigos, para que eles me incentivem, para que eles me instruam, para que eles me estimulem, para que quando eu amanhã eu acordar animado, eu acordar alegre, para trabalhar, para produzir, para combater o bom combate.
Então, nós devemos orar por nós, sim. Você vai iniciar, por exemplo, você vai participar de uma reunião, faça a oração. Que eu participe dessa reunião, que eu conviva bem com meus companheiros, que eu fale coisas boas, que eu me acalme, que eu tenha calma para fazer as coisas. Eu estou estudando, vou fazer, por exemplo, uma prova. Peço, meu anjo da guarda, me ajude, não para fazer a prova para mim, me ajude a ter calma, me ajude a lembrar de tudo que eu estudei. Você pode fazer oração. Você vai viajar, peça proteção, não só para você, mas por todos que estão na estrada. Você está dentro de um avião, peça proteção para você e para todos que estão lá dentro da tripulação. Então não seja egoísta, né? Ore para você, mas para os outros também, que estão ali junto. Eu posso fazer oração para os outros? Claro que nós devemos fazer oração para os outros. Sabemos aí de um amigo que está doente, que vai passar por uma cirurgia, que está desempregado, que está se separando, que está com uma doença grave. É uma caridade que nós podemos fazer, orar pelos outros. Senhor, abençoa fulano de tal, que vai ser submetido à cirurgia. Que os médicos do mundo espiritual possam ajudar os médicos da terra para fazer um bom trabalho, para que esse nosso irmão se recupere. Então você pode sempre orar para os outros, sempre pode. As mães principalmente são excelentes, né? Fazedeiras de prece para os filhos, né? Para os netos, as avós, né? Então, a prece é a nossa ligação, né? A nossa ligação. Nós podemos fazer prece para os mortos. Na época de Kardec, não sei hoje, na época de Kardec, as orientações protestantes, né, não faziam prece para os mortos, porque diz que na Bíblia não tem nenhuma passagem recomendando fazer prece para os mortos. Então dizem que os evangélicos, ou algumas das ramificações, que são muitas, né, não fazem prece para os mortos, porque diz que já está resolvida a situação dele. O que ele fez, ele vai ficar dormindo e só vai despertar no juízo final, quando tocar a trombeta, aí ele vai acordar e vai ser submetido ao juízo. Então, rezar para os mortos é besteira. Acreditam nisso. Mas não é isso, a realidade não é isso, porque Jesus fala o seguinte, né? Amai-vos uns aos outros. Porque não existe mortos, gente. Só existe vivos. Nós estamos vivos aqui ou vivos do lado de lá. Só o nosso corpo morreu. Todos os corpos morrem. Cadê os nossos bisavós? Já se foram. Quantos das pessoas conviveram conosco e já se foram? Os corpos, eles continuam vivos do lado de lá. Devemos sim orar pelos mortos, sim, porque isso faz muito bem a eles. Me lembro, quem já leu, por exemplo, o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, lá tem um monte de comunicação de espíritos bons, de espíritos de condição mediana e de muitos espíritos sofredores. E a grande maioria deles pedem prece. Pedem prece. Porque a prece faz... Vamos supor uma pessoa que, de repente, desencarnou e está lá num local de sofrimento, porque ele não teve uma vida muito boa aqui. Quando você ora por ele, ele recebe. E ele passa a entender que tem gente preocupada com ele, tem gente se lembrando dele. Isso faz bem. Isso chega nele como se fosse uma brisa suave, refresca. Isso faz com que ele resolva mudar o comportamento dele do lado de lá e pedir perdão e pedir ajuda. E quando ele faz isso, que ele se torna humilde, os benfeitores tiram ele dos locais de sofrimento e levam para as colônias, para a recuperação, para a harmonização. Então é bom a gente orar pelos que partiram, principalmente para os criminosos, para os suicidas, para os viciados. Devemos orar por eles, porque sofrem muito do lado de lá. Então a prece é uma bênção para eles. Nós devemos sim sempre orar para aqueles que estão do lado de lá. Mesmo um dia seremos nós que estaremos do lado de lá. Então por isso oremos sim para aqueles que estão do lado de lá.
Mas o que a espiritualidade pode fazer por nós? Qual é importante isso? Será que eles resolvem o nosso problema? Será que se eu pedir para ganhar na Mega Sena, eles me ajudam? Será que se eu pedir para passar num vestibular sem estudar, será que eles me ajudam? A realidade é o seguinte, eu trabalho com o atendimento fraterno, a gente sempre conta casos, que tem casos que ajudam a gente a refletir. Então eu estava aqui uma vez, chegou uma senhora, mãe, como toda mãe gosta de pedir pelos filhos, né? Então ela me perguntou, aqui vocês conversam com os espíritos? Eu falei, sim. Tem alguém aqui que trabalha nessas reuniões de conversar com os espíritos? Foi, está falando com um. Não, é o seguinte, o meu filho vai fazer vestibular e eu queria que os espíritos ajudassem eles. Aí eu falei, não, perfeitamente, a gente coloca o nome dele lá e pede. Agora, eu vou adiantar para a senhora o que vai acontecer. O que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para a espiritualidade dar calma para ele na hora da prova. Para ele estar tranquilo. Para ajudar ele a lembrar do que ele estudou. E isso eles fazem. Agora, fazer a prova por eles não fazem. Então, por isso, a senhora pode, inclusive a senhora pode fazer isso, é a mesma coisa. A senhora também pode orar por ele assim. Senhor, ajuda o meu filho que vai fazer o vestibular. Que o anjo da guarda dele possa ajudá-lo. Mas fazer com que ele se acalme na hora da prova. Tem muita gente que fica nervoso, se perde na hora da prova. Então, se ele ficar calmo, já ajuda. E faça ele lembrar do que ele estudou. Agora, se ele não estudou, então tem aquele ditado que é bíblico, fala assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, como é que a espiritualidade nos ajuda? Através da intuição. De repente surge na sua mente uma ideia. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem aqui uma passagem interessante, Kardec conta de um sujeito que estava caminhando pelo deserto. E ele estava morrendo de sede. Chegou a um ponto que caiu. E aí, quando ele caiu, ele disse, Senhor, me ajuda, eu vou morrer de sede. Apareceu lá um anjo, com um recipiente com água, falou, toma essa água. Apareceu isso. Mas, de repente, veio como fosse uma voz na mente, levanta e caminha. Escolha uma direção. E deu a dica para ele, né? Ele levantou e começou a caminhar. Tomou a direção da direita. Caminhou, chegou numa elevação, quando ele olha para baixo, um regato lá embaixo. Ele, logicamente, desceu e matou a sede dele, se revigorou. Se ele era uma pessoa de fé, o que é fé? Fé é a certeza em Deus. A definição de fé que a espiritualidade nos dá é essa. Fé é a certeza em Deus, que Deus te ajuda. Então o que ele faria? Senhor, muito obrigado pela inspiração que eu recebi, de ter tomado o caminho da direita e ter dado de encontro aqui com esse regato que me matou a sede. Então esse é um elemento de fé. Um elemento que não tem fé, ou que reza, ora por orar, né? Talvez ele falasse, que sorte que eu tive de ter escolhido o caminho da direita. O acaso às vezes nos ajuda, mas a espiritualidade nos ajuda sempre através da intuição. Por isso a gente deve sempre procurar conversar com o anjo da guarda. No livro dos Espíritos tem uma questão que fala isso, que o primeiro ser que nós devemos pedir ajuda é o anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda. Ele está ligado a nós 24 horas por dia, fluidicamente. Ele não fica ao nosso lado. Ele pode estar a milhares de quilômetros de distância, mas está ligado fluidicamente. Quando nós pedimos ajuda, ele está ligado a gente. E ele nos ajuda através da intuição. De repente, uma dona de casa está lá sentada, lá no celular, né? De repente, vem uma vozinha na cabeça dela assim,
Tem uma panela lá no fogo. Aí ela sai correndo e chega lá, está quase queimando, né? Mas foi intuída. Será que você deixou o ferro de passar-roupa ligado? Né? Então, eles nos dão intuição. Fechou a porta da cozinha? Vem, eles nos dão intuição. Nós pensamos que às vezes que que é da nossa cabeça, mas é o anjo da guarda. Quem é esse anjo da guarda? É um espírito de ordem superior. Existem 3 ordens de espíritos. Espírito de primeira ordem, que são os espíritos puros. Espírito de segunda ordem, que são os espíritos bons. E espírito de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Se nós quisermos saber quem somos nós, que tipo de espírito nós somos, é só a gente fazer o seguinte, raciocínio. Se nós tivermos, de vez em quando, raiva, ciúme, mágoa, revolta, inveja, se tivermos isso aí, não é sempre não, de vez em quando, nós somos espíritos imperfeitos. Então, 99% dos espíritos que habitam o planeta Terra, espírito imperfeito. Raramente encarna um espírito bom, segunda ordem. Então veja que o anjo da guarda é importante, porque ele é de segunda ordem. Os espíritos de primeira ordem e de segunda ordem cumprem sempre a lei de Deus. Nós não. Nós damos sempre um jeitinho de escapar. Nós somos infiéis, nós mentimos, nós traímos, nós cometemos atos desonestos, nós temos preguiça, coisa que eles não têm. Então, espíritos de primeira ordem e de segunda ordem cumprem sempre a lei de Deus. Já pensaram se eu tivesse um anjo da guarda mentiroso, preguiçoso, invejoso? Ia ser um desastre. Eles não têm nada disso, gente. Então, o anjo da guarda é o primeiro ser que nós devemos pedir ajuda. Olha só, um espírito de segunda ordem, um espírito bom, que não tem nenhum desses defeitos. Quando nós não ouvimos a voz dele, eles se afastam. Mas é só a gente pedir, eles retornam. E não recriminam a gente. Eles não falam para a gente assim, ó, eu não te avisei, quebrou a cara, né? Eles não fazem isso. Se nós, meu anjo da guarda, me ajuda, eles retornam. Então, é importantíssimo a gente saber disso. É lei de Deus. O anjo da guarda é uma lei de Deus. Será que tem gente que acredita que é besteira lá? Tem gente que acredita. Na época de Kardec, até eu tirei da Revista Espírita uma fala de um filósofo da época, Kardec, que ele fala a respeito disso. Olha só o que ele fala. Deus estabeleceu as leis eternas, a que todos os seres estão submetidos. Nada podemos lhe pedir, e não lhe temos que agradecer nenhum favor especial, portanto, é inútil orar. Um filósofo que raciocinou, que falou algumas verdades e algumas coisas bobeira aqui. Ele diz o seguinte, uma verdade, Deus estabeleceu as leis eternas, é verdade. A que todos os seres são submetidos, é verdade. Agora, tem outras leis. Tem a lei de liberdade, a lei de amor, justiça e caridade. Por exemplo, a lei de liberdade nos dá a liberdade de quê? De fazer o que nós quisermos, é o livre-arbítrio. E se nós podemos fazer o que quisermos, nós podemos pedir, nós podemos agradecer, nós podemos louvar. Então, essa lei de liberdade nos dá essa liberdade de pedir. Agora, logicamente, que Deus não dá tudo que a gente pede. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. É o caso, por exemplo, chega um filho seu, com a caixa de fósforo na mão, com a dinamite, pai, deixa eu brincar com a dinamite, você deixa? Você não vai deixar. Um filho seu está indo mal na escola, você vai dar todas as regalias para ele, você vai cortar a regalia. Então, Jesus fala o seguinte, que um pai terreno não dá uma pedra para um filho que pede um pão. Então veja que nós aqui da terra, se um filho nosso pedir um pão, nós não vamos dar uma pedra para ele. Nós vamos dar um pão, só se não tiver. Mas pedra não vamos dar. Então Deus sabe o que nós precisamos.
Agora, o que ele nos dá, 100% eficaz, são 3 coisas: coragem, paciência e resignação. Coragem para a gente enfrentar, para a gente buscar, para a gente correr atrás. Isso sempre, 100% é dado para a gente. Paciência para esperar o tempo. Porque tem coisa que tem que ter paciência. E resignação. O que é resignação? É você aceitar aquela situação, mas não se acomodar e lutar. De repente, se descobre que está diabético. Aí você fica revoltado, quer morrer, não vou poder mais comer isso, não vou poder mais comer aquilo. Faz parte do meu karma. Agora eu não posso mais comer doce, não posso mais comer isso, não posso comer aquilo. Mas por causa disso eu vou sentar e chorar a vida inteira? Não. Eu aceito, mas não vou lutar, melhorar, vou procurar os recursos da medicina, vou procurar comer aquilo que eu posso e vou viver a minha vida. Então, 3 coisas que é certeza que Deus nos dá. Isso, coragem, paciência e resignação. Será que Jesus falou de prece, gente? Vamos ver alguma coisa aqui. O livro dos Espíritos tem 10 questões que falam sobre a prece. Mas eu não vou ler porque o tempo está passando. Eu estou fazendo só a introdução, não dá tempo de fazer o resto. Mas vamos lá. Vamos ver o que Jesus fala aqui. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam, passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberam por isso uma condenação mais rigorosa. E ele prossegue: não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade. Outra que fala aqui: eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, os assentos que vendiam os pombos, não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo: minha casa será chamada de casa de orações por todas as nações, e todavia fizeste dela um covil de ladrões. E assim ele vai falando sobre as preces. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso aposento e, fechado a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai que tudo vê, tudo se passa em segredo, vos recompensará. Então ele está dizendo o seguinte: quando nós formos orarmos, entrar no nosso aposento e fechar a porta. Não entrar no quarto, não. Não entrar no escritório e fechar a porta, não. Entrar dentro de você, intimamente, uma coisa íntima, sentimento. E ali você ora a Deus. E Deus, que tudo vê, vai te dar o que você precisa. Vai dar aquilo que é bom para você. Por quê? Porque muitas vezes, gente, nós pedimos uma coisa hoje nós queremos muito uma coisa. Daqui uma semana já não queremos aquilo mais, porque as coisas já mudaram. Então Deus sabe o que nós precisamos. Outra que ele conta: 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu era aquele religioso que usava roupa branca, que fazia oração nas esquinas, como ele falou atualmente, né? Para mostrar que era piedoso, que era religioso, né? Mas na realidade espolhava as viúvas, os órfãos, né?
Então, dois homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, o religioso, né? Estando em pé, orava assim consigo mesmo, falando para si mesmo. Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Aí vem o publicano. O publicano, ao contrário, mantendo-se lá atrás, distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu. Batia no peito, dizendo, meu Deus, tenha piedade de mim, que sou pecador. Aí Jesus fala, eu vos declaro que este, quer dizer, o publicano, humilde, né? Retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, mostrando que a coisa fundamental numa prece é a humildade. É você orar com humildade. Você vê os seus defeitos e não as suas virtudes. Olha, eu estudei, eu tenho dinheiro no banco. Não, os seus defeitos, eu sou pecador. Como ele fala aqui, eu sou imperfeito, eu preciso de ajuda. Então, na prece tem que ser humilde. Isso é ensinamento de Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Então, o que Deus concede para a gente é confiança, né? É coragem, é paciência, é resignação. Às vezes, a gente vê pessoas contarem história, né? Um amigo meu, ele conta que ele é um cara muito espiritualizado, ele tem muita confiança, muita fé em Deus. Então ele contou que um dia ele fez uma cirurgia na garganta e foi mandado embora para a casa dele. E o médico deu o remédio para ele tomar em casa. Falou, olha, esse remédio você só toma se você estiver com muita dor. E toma até essa dosagem. E ele tomou a dosagem máxima que o médico mandou. E a dor não passava. Estava uma coisa terrível. E ele sempre falou assim, ó, quando a coisa aperta, o jeito é a oração. Aí eu fiz uma oração. Meu anjo da guarda, em nome de Deus, me ajuda. Eu não estou suportando mais essa dor. Me ajuda, me alivia. Então ele conta que passados uns 10 minutos, a dor começou a serenar. E ele ouviu como se fosse uma voz na cabeça. Você vai receber alívio até a parte suportável. Vai continuar doendo, mas vai doer menos. E foi de fato aconteceu. Então, diz que nós temos que acostumar a ouvir as vozes do céu. Na nossa oração, por isso que é importante quando você orar, você ter sentimento. Outra coisa que Jesus fala, numa passagem, ele fala assim, não será por muito orardes que sereis atendido. Então, a oração não precisa ser longa. Conta-se que numa reunião de religiosos, fazendo um estudo sobre a prece, no final o instrutor pediu a cada instruendo ali, né, que fizesse uma prece de agradecimento, de louvor. Né? Então, levantava um e fazia uma prece, sentava, levantava o outro. E tinha um menininho que toda hora levantava a mão, eu quero fazer a prece também. Aí eu lembrei de uma pessoa, né, o neto meu, que é desse jeito, né, Isabel? Que deixar ele vem de lá, cai aqui na frente e faz a prece dele. Mas então o menininho levantava a mão, eu quero fazer a prece. Aí a pessoa fala, espera aí. Aí quando terminou a última, cara, agora você vai fazer a prece. Ele falou assim, papai do céu, eu te amo tanto. Foi a prece dele, pequenininho. Falou com sentimento. Tem uma outra história, da época da escravidão, né? Que tinha um preto velho, era escravo. Ele era só dono do pensamento dele, mais nada. Que o Senhor mandava nele. Mandava fazer, ele fazia, ele era escravo. Se não fizesse, pelourinho, apanhava, né? Comia o que desse para ele, era escravo.
Então ele saía cedo com a enxada nas costas e ia trabalhar, lá no eito, lá. Quando chegava lá, ele tirava o chapéu dele, olhava para o céu assim, Senhor, o preto velho está aqui. Colocava o chapéu e trabalhava. Era a prece dele, uma prece do coração. Então a prece não precisa ser longa, você ficar ali horas de joelho, nada disso. Você pode orar dentro do ônibus, sentado. A hora que você quiser, você pode fazer oração. Então a oração, gente, é a nossa ligação com Deus. Tem um amigo que ele fala assim, gente, a oração é a única terapia espírita. É a única, não tem outra. Se nós pegarmos lá os estudos sobre obsessão, eles falam lá, a oração é um poderoso auxiliar no tratamento da obsessão. Então, ela é a única terapia espírita. Aí muita gente está aqui e fala assim, mas e o passe? O passe é uma prece, gente. Em conjunto, nossa, com o Espírito guia. Então, a prece é fundamental. Foi deixada pela divindade para nós nos ligarmos ao mundo espiritual. Para que a gente prossiga combatendo o bom combate, caminhando pelos caminhos de Deus, né? Brilhando a nossa luz. A prece é importantíssima. Então, por isso, procuremos aprender a fazer prece. No livro Evangelho segundo o Espírito, tem um capítulo inteirinho que fala sobre a prece. É o capítulo, aliás, é o último capítulo. Capítulo 27. Capítulo 27. E depois ele tem aqui, nesse capítulo, uma coletânea de preces espírita. Aí tem prece para os doentes, prece para os obsediados, prece para os criminosos, prece para uma criança que acaba de nascer, prece para um que acaba de desencarnar. Tem um monte de são modelos de prece. É um livro interessante para a gente ler, né, e aprender, inclusive fazer prece. Então, é muito importante a gente aprender a fazer prece. É a nossa ligação com Deus. E não esquecer nunca do nosso anjo da guarda. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, nos proteja.